Boa noite. Estamos aqui na nossa quarta edição dos debates legislativos. Essa noite, tendo o prazer de receber dois candidatos a deputado, o Jorge Neder, do Novo, e o Edmilson Migovski, do PL. Vamos fazer como sempre fazemos, deixando eles exporem um pouco sobre seus bios e sobre seus principais projetos, e depois vamos endereçar as perguntas da audiência. Eu queria, por conta de convidados, sempre explicar um pouquinho o que é o nosso grupo. Nós somos um grupo multifacetado, com profissionais de todo tipo, que tem como objetivo comum dar o protagonismo ao Rio de Janeiro, que ele já teve e que está ameaçado de perder pela ineficiência do Estado e talvez desinteresse da população com as questões fundamentais para o Estado e para a cidade. Então, nós temos como mote que o Rio de Janeiro tem que voltar uma cidade para viver, trabalhar, visitar, empreender. Esse é o nosso mote. Dentro desse mandato, nós vamos estabelecer esse diálogo aqui. Isso não é um debate de perguntas e respostas, é uma conversa que dá chance a vocês de conhecerem melhor as ideias dos candidatos, sem aquele formato de 1 minuto para pergunta, 30 segundos para resposta, que normalmente não deixa o candidato completar seu pensamento ou expor seu ponto de vista. Então, eu queria começar dando ao Jorge Neder a palavra por 15 minutos, vamos setar esse tempo aí, e depois ao Migovski. Muito obrigado. Jorge. Márcio, obrigado pela apresentação, por estar conduzindo aí esse bate-papo. Obrigado, Edmilson, também, por estar dividindo aí essa noite, esse papo especial. Uma pessoa que eu gosto bastante, admiro aí na parte da saúde, e aos demais membros do grupo. Juntos Somos Mais Rio, com quem a gente discute tantos assuntos relevantes para o estado do Rio de Janeiro, e agora chegou aqueles dias, aquela janela em que a gente, de 4 em 4 anos, debate grandes questões e que são fundamentais, que o Rio de Janeiro não pode mais esperar. Então, para a gente, portanto, é uma oportunidade super preciosa. Meu nome é Jorge Neder, eu tenho 42 anos, a minha formação é Engenharia Civil pela UFRJ, Direito pela PUC-Rio, Master em Administração pelo IAE de Grenoble, na França. Sou empresário da Engenharia Civil há 18 anos e sempre fiz, em paralelo ao meu trabalho, aos meus estudos, as coisas que eu acredito que precisam ser feitas voluntariamente. Então, fui presidente do Centro Acadêmico de Engenharia na época da UFRJ, lutando por excelência em ensino, pesquisa e extensão na universidade. Na PUC, onde eu cursei Direito, eu criei e coordeno há 17 anos o projeto Dom Helder Câmara. A gente corrige deficiências em português e matemática, com 3 horas de aula diárias para 100 crianças por ano, e as prepara para o exame de admissão de bons colégios públicos, como Pedro II, Militar e CapUERJ. Também sou vice-presidente da ABB Rio há 11 anos, e faço em 2020, por achar que 2020 foi a minha primeira... Bom, vamos lá. Eu tive, nesse período, a empresa, as coisas acontecendo bem, e você começa a observar qual é o impacto que você está gerando e o que mais você poderia fazer. As crianças que chegam no projeto após tantos anos já têm menos idade do que eu tenho de tempo fazendo o projeto, e a sensação que a gente tem é de que, fora da política, o que a gente faz tem um impacto reduzido. Então, todo ano, 100 crianças versus 641 mil alunos só no Rio de Janeiro, fora o estado do Rio de Janeiro como um todo. E a sensação de que você, de repente, está enxugando gelo. Você está impactando a vida de 100 crianças, mas todos os anos 500 se inscreve, você seleciona 100 e deixa outras tantas de fora.
enquanto que se você estiver na política no local certo, você muda, por exemplo, o critério de repasse de ICMS para os 92 municípios e faz com que os prefeitos parem de nomear qualquer um para secretário, para diretor, e passem a dar atenção ao projeto pedagógico, à formação continuada de docentes, à merenda escolar, às instalações, educação conectada, tudo mais que a gente sabe que impacta na educação. E isso é possível você fazer numa casa legislativa, como é a Alerj, e fora dela você vai passar o tempo, enfim, infinito, e você não vai virar esse jogo que é tão precioso da educação. Todos nós que acreditamos em liberdade, acreditamos na necessidade das pessoas terem formação, inclusive para tomarem suas decisões, todos nós que acreditamos em meritocracia, partimos do pressuposto de que todos tiveram oportunidades iguais, o que hoje não é a realidade. E também, como empresário do Rio de Janeiro, há 18 anos, o Rio de Janeiro hoje é o 17º estado no ranking de competitividade. Poucas pessoas sabem disso. A gente vive a ilusão de que o Rio de Janeiro, pela riqueza que tem, muito gerado o PIB do Rio de Janeiro, muito impulsionado pela indústria de óleo e gás. O Rio de Janeiro, se fosse, está no anuário do petróleo, da Firjan, saiu na semana retrasada. Se fosse um país produtor de óleo e gás, seria o 10º do mundo. O Brasil é o 9º, o Rio de Janeiro sozinho seria o 10º. Mas aí a gente tem essa visão de que o Rio de Janeiro ainda é um grande estado para se trabalhar, para se produzir, quando, na verdade, hoje é o 17º apenas. Para se ter uma ideia, São Paulo, número 1, Santa Catarina, 2, Brasília, 3, Paraná, 4, Espírito Santo, 5, Alagoas, 13º, Roraima, 16º, Rio de Janeiro, 17º estado. Bom, vim candidato a vereador em 2020, enfim, aquele cenário de pandemia em que, para os novatos, foi muito prejudicado, você não poder fazer uma reunião domiciliar, não poder fazer nada, e o foco ser completamente voltado para a sobrevivência das pessoas, aquele cenário muito adverso. Eu ainda assim consegui, foram quase 8.000 votos na primeira eleição, e virei suplente do vereador Pedro Duarte, que está fazendo um belíssimo trabalho, enfim, de quem eu gosto muito, admiro muito e fico muito feliz de ter contribuído com a eleição dele. Continuei o meu trabalho, continuei me capacitando, já tinha feito Renova BR. Renova BR, 31.000, selecionaram 1.700, acabamos 1.400, modo avançado 620, no final nós éramos 110 melhores candidatos que eles estavam acompanhando. E fui para a Fundação Novo, mais 160 horas de formação, e com amigos a gente fundou aí o Instituto Coalizão Rio, para a gente debater problemas com o governador, com o prefeito, com o Portinho, com tanta gente bacana, tanta gente importante para o Rio de Janeiro, e junto com diversas entidades a gente poder dar evidência a problemas do Rio de Janeiro. Então tem feito isso, e nesse tempo eu vim conversando com as pessoas, mapeando o que precisa ser feito para remover as barreiras de quem produz no estado do Rio de Janeiro, para melhorar a educação do Rio de Janeiro, para melhorar a infraestrutura do Rio de Janeiro, para melhorar a gestão pública do Rio de Janeiro. Então, foi esse o tempo de preparação para agora chegar, enfim, ao que eu acredito, dignamente diante das pessoas, apresentando essa candidatura, dizendo que, de uma maneira construtiva, conciliatória, a gente vai construir boas políticas públicas baseadas em evidência, não em achismo, não em populismo, para o Rio de Janeiro, para recuperarmos econômica e socialmente o estado do Rio de Janeiro, que está muito abaixo do Brasil, portanto. Sabe? Tanto é que os nossos indicadores sociais, de violência, de moradia de pessoas na rua, de pessoas indo embora para outros estados, revelam justamente, empresas fechando, revelam justamente essa necessidade da gente melhorar, tornar o Rio de Janeiro parceiro de quem produz e garantir na educação oportunidades para todos. Então, esse será o meu trabalho lá, e espero que o grupo possa contar muito comigo, conte muito comigo lá, porque eu vou estar trabalhando, fazendo o meu melhor para honrar a confiança de vocês. Obrigado demais por essa oportunidade já de abrir esse bate-papo,
E, Márcio, bola contigo novamente. Obrigado. Ok, então bola com Edmilson Migovski para fazer a apresentação dele também. Muito obrigado, Edmilson. Você está sem voz. Primeiro, agradecer ao grupo, né? Somos Magio, pelo convite, as palavras gentis do Jorge. Fico feliz dele ser estadual, não federal, porque eu iria declinar do meu voto para votar no Jorge, porque o discurso dele é muito bom e ele tem realmente uma grande experiência, uma boa formação acadêmica. Então, fico feliz dele estar vindo estadual e não federal, como eu estou vindo, né? Ou seja, podemos ser ambos eleitos pelos mesmos eleitores, já que a gente não compete na mesma cadeira, e sim em partidos diferentes, mas com ideologias muito parecidas, né? Para quem não me conhece, eu sou Edmilson Migovski, eu estou vindo pela primeira vez candidato a qualquer um desses cargos, nunca fui candidato a vereador, nem deputado estadual, nem senador, nem federal, então é a primeira vez que eu venho, estou vindo pelo PL, né, pelo partido do próprio presidente Jair Messias Bolsonaro, e a minha opção por vir pelo PL foi muito mais a questão de eu poder, nesse partido, falar o que eu penso em relação a, principalmente em relação à Covid, né, em relação à pandemia, por conta de defender a medicação imediata, ser um pouco reticente em relação à vacina. Eu sou formado em medicina em 1984, onde na UFRJ, onde fiz minha residência em pediatria, mestrado em pediatria e doutorado em doenças infecciosas, e MBA em gestão pelo Instituto COPEAD, gestão em saúde, né? E tive uma experiência de quase 40 anos de dedicação ao Sistema Único de Saúde, eu tenho 62 anos de idade, e fui da primeira turma do Corpo de Bombeiros do Grupo de Socorro de Emergência, e tive muita experiência também na urgência e emergência e nos problemas de rua que a gente via no Corpo de Bombeiros. Nessa ocasião, fui agraciado com a medalha Pedro Ernesto, que é a medalha mais importante do Legislativo Carioca, e fui tocando a minha vida. Quando foi em 97, 98, o então secretário de Saúde, doutor Ivanir de Mello, que também era médico, ele me nomeia para ser o coordenador da Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro, precisamente em 97, 98. Ele bate das minhas costas e fala assim: Migovski, você tem que agir dentro da lei, com bom senso, e tem que fazer aquilo que você acha que tem que fazer. E foi o momento que ele me empoderou, e eu, então, batalhei muito contra a falsificação dos medicamentos. As pessoas mais velhas lembram do microvilar falsificado, que era a pílula de farinha, do granuloquine, do medicamento chamado Androcu para câncer de próstata falsificado. E foi realmente um momento que a gente desbaratou várias quadrilhas de falsificação de medicamentos. Isso em 97 e 98. Mesmo nessa ocasião, que eu tive muita visibilidade nacional, eu não optei por vir candidato, porque o fato de eu ser professor da UFRJ e ter essa vida acadêmica bastante robusta era suficiente para eu resolver esses problemas. Depois, eu assumi a direção do Hospital de Pediatria da UFRJ, onde fiquei por 2 mandatos, e nós denunciamos o sistema de falcatrua nas licitações. Isso foi em 2011, onde teve uma visibilidade muito grande, onde a frase "quem rouba da saúde mata as pessoas", que eu falei essa frase no Fantástico, foi quase meia hora de Fantástico, um programa de investigação, uma matéria de investigação conduzida pelo Eduardo Faustini, que é aquele repórter que faz "Cadê o dinheiro?", que estava aqui na Globo, ele nunca dá o rosto, mas trabalha nos bastidores, e nós, nessa ocasião, concedemos a ele um espaço na UFRJ, na pediatria, para que ele pudesse fazer toda a simulação de compras, revelando, né, denunciando o sistema de corrupção que era vigente no serviço público, de modo geral, não obrigatoriamente na UFRJ e nem na minha unidade. Esse problema a gente não tinha de licitação fraudulenta. Com essa questão da visibilidade por conta de 2020, assumir a medicação imediata, né? Para quem não sabe, eu sou o médico pioneiro na indicação da medicação imediata do tratamento da Covid-19.
tenho comprovações que em janeiro de 2020, mesmo antes da pandemia, mesmo antes da Covid ser decretada como uma pandemia, e antes mesmo de chegar no Brasil, eu já defendia medicação imediata, uma série de fatores que não vem o caso explicar. Quem for médico, quiser depois uma explicação, eu até posso dar para não perder tempo, que não cabe nesse fórum. E por conta de pensar em medicação imediata, vendo a realidade do Estado, Volta Redonda era uma cidade que vinha sofrendo muito as questões da Covid, com uma taxa de letalidade de 4%, ou seja, de cada 100 pessoas que adoeciam, 4 morriam e dezenas ficavam internadas. Procurei o prefeito de lá, o Samuca, e falei para ele do protocolo que eu desenvolvi e apresentei para ele o tratamento. Arrumei uma doação para 2.000 medicamentos e começamos, então, a fazer a medicação imediata em Volta Redonda, contrariando a academia, contrariando a sociedade de infectologia, contrariando a própria universidade, mas indo ao encontro das orientações do próprio Jair Bolsonaro, que falava da medicação imediata. Ressalto que eu não repeti, não falei da medicação imediata para agradar o presidente, eu já pensava essa possibilidade mesmo antes do presidente declarar essa situação. Então, eu comecei a conduzir o tratamento em Volta Redonda. Dos 604 pacientes tratados, vou repetir, 604 pacientes tratados, todos acima de 40 ou 50 anos de idade e ou com comorbidade, numa cidade que a taxa de letalidade é de 4%, nós tratamos 604 pacientes e nesse grupo, nenhum óbito, nenhum paciente foi entubado, nenhuma morte, apenas 2 internações em enfermaria. Os pacientes ficaram muito bem, obrigado. E aí, o esperado pela cidade, a série histórica da cidade, sugeriria algo em torno de 24 mortes, pelo menos, mas se você pensasse que esse grupo era um grupo de maior risco, certamente a letalidade aumentaria mais ainda. E, nesse momento, eu fui chamado ao Conselho Regional de Medicina para falar de uma pesquisa em Volta Redonda que estava sendo conduzida sem passar pelo Comitê de Ética. Isso tudo porque não era uma pesquisa clínica, e sim uma conduta clínica que nós defendemos. Eu expliquei e fiquei tudo bem em relação ao CRE. Para vocês terem uma ideia, nessa ocasião, houve um aumento de 70 e tantos por cento das notificações, porém, uma redução de 70% das internações, porque as pessoas medicadas mais precocemente não evoluíam mal, não evoluíam de forma grave. E aí, nessa situação que eu tinha mestrado, doutorado, MBA, pós-graduação, professor, autor de 2 livros, com toda essa capilaridade na mídia, com toda essa presença na mídia, eu tenho mais de 10 mil entrevistas para a mídia comum, só para a TV Globo, eu tenho mais de 1.200 entrevistas, mas apesar dessa minha convicção, das evidências técnico-científicas, esse meu conhecimento não foi suficiente para fazer com que a verdade e a ética prevalecessem no meu ponto de vista. E foi quando eu falei, olha, só ter esses títulos não vem dando possibilidade de eu tratar. E aí, meio que parafraseando o Jorge, né, que me antecedeu, eu precisava de uma caneta para que as coisas prevalecessem e que a gente pudesse levar essas informações e pudesse criticar de uma forma mais intensa o que vinha sendo feito na saúde pública. A minha grande intenção é fazer boas leis, eu tenho até algumas ideias aqui, mas mesmo que as minhas leis não sejam aprovadas, porque depende de uma negociação, o deputado federal tem um recurso que, infelizmente, o estadual não tem, que é a emenda parlamentar. Para vocês terem uma ideia, esse ano, eu tomei conhecimento de 3 deputados federais, não vou citar o nome para evitar problema, mas o que teve menos de emenda parlamentar e extra teve 38 milhões, e o que teve mais teve 80 milhões. E eu, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu montei um projeto, que é o Laboratório de Inovação em Saúde Pública. Esse laboratório foi montado com o recurso da Cristo Nieto, que é do PL, do Lorival Gomes, que é do PP, do Paulo Ganimi, que é do Novo, e do David Miranda, que era do PSOL, hoje do PDT. E eu montei esse laboratório com 3,5 milhões, e esse laboratório vai resolver o problema do teste do pezinho no estado do Rio de Janeiro, que hoje apenas 30% das crianças têm esse teste do pezinho realizado pelo setor público.
E o que a gente fez na UFRJ é capacitar esse laboratório, todo ele novinho, construído para esse fim, para fazer as 53 enfermidades que você pode, nos dias atuais, testar no teste do pezinho, não só 6. Então, mais uma vez, se eu conseguir, com 3,5 milhões, resolver o problema do teste do pezinho no Estado, me dá 18, 19, 20, 25 milhões por ano, e eu, com dedicação, com honestidade, com transparência, eu vou identificar vários outros problemas de saúde pública que não vêm sendo sanados por, provavelmente, falta de vontade e não falta de recurso. E, da mesma forma que o Néder ele pensa na questão da educação, eu também penso. Eu tenho, inclusive, um projeto que eu fiz, infelizmente não foi colocado em prática ainda, onde nós levaríamos para as escolas de ensino médio a orientação dos pilares da medicina do estilo de vida. Dormir bem, comer bem, atividade física, alimento básico, controle de drogas lícitas e ilícitas e também bons relacionamentos. A gente ia fazer uma avaliação de 100% de algumas escolas, a gente tem um piloto para 50 escolas, onde tanto os alunos quanto os docentes e os técnicos administrativos iriam ser contemplados com esse banho de promoção de saúde. E se a gente sabe, por exemplo, que 3% das crianças são hipertensas, eu pergunto, será que naquelas escolas de 1.000 alunos eu sei quais são os 30 hipertensos que, a médio e longo prazo, vão desenvolver uma série de problemas pela hipertensão? Será que eu sei, naquele grupo, quem são os diabéticos assintomáticos? Então, a ideia é você detectar precocemente a enfermidade e, com isso, fazer uma intervenção de prevenção, evitando o congestionamento dos hospitais, praticando uma medicina, realmente uma medicina do estilo de vida, para minimizar dor, sofrimento, sequelas e mortes. E a ideia é, tanto na educação quanto na saúde, fazer uma gestão transparente, com uma gestão eficiente, e de tal forma que a gente possa ter uma aplicação do recurso. Porque você vê, as escolas estaduais do Rio, e as municipais também, você identifica uma série de problemas, mas, na verdade, não é por falta de recurso. O recurso tem e tem de sobra. É provavelmente por falta de gestão. Os hospitais federais do Rio de Janeiro também têm recurso? Muito recurso. O que precisa é de melhor gestão. Uma certa ocasião eu vi, não toma isso como verdade absoluta, não tenho a fonte, mas é algo para refletir, que os hospitais federais do Estado do Rio de Janeiro, eu ouvi, não sei se é verdade, portanto, por favor, não tome isso como verdade absoluta, teria um recurso que é superior ao que a Secretaria de Estado de Saúde tem e que entrega muito mais para a sociedade do que os hospitais federais entregam. Então, seria o caso de você ver os hospitais federais com lupas e tirar essa gestão que muitas vezes é de indicação do político A, B, C ou D, por uma gestão que tenha realmente competência e uma boa formação para que você possa entregar para a sociedade um serviço melhor. Então, essa, basicamente, as minhas linhas de ação, e por ser médico, obviamente, a saúde está no meu foco, por ser professor, eu não posso estudar as costas para a educação, e por ser major, bombeiro militar da reserva do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, fica difícil de dar as costas para segurança. Então, eu vou realmente tomar cuidado com essas 3 áreas importantíssimas e acho que trabalhar na educação é fundamental, porque uma das coisas que eu acho em relação à educação, que o principal problema de educação da população brasileira é uma falta de educação para a saúde. E aí peço para vocês o apoio, né? Edmilson Migovski, federal, e o número é 2224, por favor, sem gozações. Professor Migovski, agradecendo o seu depoimento e aproveitando para agradecer também o do George Néder, vou aproveitar a sua deixa para encaminhar uma pergunta em relação ao déficit de atendimento existente na cidade, na conurbação da cidade do Rio de Janeiro e no Estado como um todo, e como um deputado federal pode ajudar para melhorar isso. Porque saber que a gestão é insuficiente ou incompetente talvez seja o primeiro passo. Agora, como mudar essa gestão é um passo mais complicado e eu queria ouvir qual o seu plano para isso. Nós fizemos, uma certa ocasião, um projeto que foi bem legal, tanto a UFRJ quanto a Unirio, né?
na época, a Secretaria de Saúde Municipal de Saúde, onde houve um repasse de recurso da saúde do município das universidades, tanto o FRJ quanto o Unirio, e nós, por intermédio das fundações de apoio da universidade, nós implementamos um curso de pós-graduação lato sensu no âmbito do SUS. Esse curso tinha por objetivo principal capacitar os profissionais que já tinham passado pela residência e tinham um pouco mais de experiência e estruturar o hospital com esses médicos bolsistas, que eram médicos que ficavam sempre sob a supervisão de alguém, de um staff mais experiente, e que desenvolviam aquelas atividades relacionadas com a emergência, urgência e terapia intensiva dos hospitais. Essa é uma saída interessante, porque muitos municípios, e o próprio do Estado também, eles têm dificuldade de contratar pessoas porque eles esbarram naquele teto da lei de responsabilidade fiscal. E por mais que ele queira contratar, ele não pode. E por mais que ele queira aumentar o médico, ele também não pode, porque aumentando o médico tem que aumentar os demais servidores públicos. E a ideia é que você pode suprir boa parte desse problema com esses alunos de pós-graduação. E lembrar que, por ser um aluno de pós-graduação, ele tem que entregar tem que entregar o trabalho de conclusão do curso, que pode ser proposta de solução que aquele aluno de pós-graduação está vendo naquele espaço. Então, seriam temas que não seria do direito do aluno escolher, e sim do gestor colocar na mesa para que ele pudesse discutir os principais problemas que o gestor encontrou de gestão naquele grupo, naquela hospital ou naquela cidade. E tem um outro ponto que é tranquilo, que é implementar a telemedicina. Hoje, o CIGEG, né, que é o Sistema de Regulação de Vagas para Consultas e Internações do Estado, está sobrecarregado. E ele não tem uma inteligência de repente, passar à frente, não porque eu, deputado, indiquei, e sim porque um médico elencou aquele caso como sendo de maior gravidade. Hoje você não tem essa gestão dos casos graves. As pessoas se pegam, basicamente, na ordem cronológica, na ordem de chegada. E aí, por isso, você pega lá na UFRJ, da pediatria, crianças chegando com quadro hepático grave, com problemas de hipotiroidismo grave. Então, a gente pode trabalhar com a telemedicina, porque eu percebi, como especialista, sou professor de infectologia pediátrica, quando eu chefiava o ambulatório, eu asseguro que 95% das crianças que vinham de outros municípios, encaminhadas por colegas médicos, se eu tivesse conversado com o colega por telefone, estou nem dizendo a estrutura de imagem que a gente pode fazer hoje, ver exame, fazer exame, discutir com o médico, por telefone, certamente eu resolveria 90% ou mais, evitando que essa criança ficasse ocupando uma vaga no CIGEG, eu capacitaria esse médico da ponta. Isso para qualquer especialidade, né, clínica, pelo menos, você pode estabelecer a telemedicina no sentido de reduzir as filas do CIGEG, desafogando o sistema público de saúde. Isso não é difícil, isso é muito rápido, isso não é uma intervenção muito cara. Você pode fazer com apoio das universidades. Pode ser a UERJ, pode ser a UFRJ, pode ser a Unirio. A Unirio, por exemplo, tem uma extrema boa vontade para me ajudar num projeto como esse. Então, eu até sou capaz de falar pela Unirio, que não é a minha casa, e deixar a UFRJ para que ela se manifeste. Então, alguém vai dizer, o Migoff está usando o nome da UFRJ em vão. A Unirio, que é uma universidade federal, eu já sei que daria apoio, porque eu já conversei com eles e temos outros projetos de andamento com essa universidade pública. Ok. Em complemento a essa pergunta, não dá para deixar escapar que, dada essa dificuldade de contratação, de formação do pessoal que você mencionou, qual é a sua avaliação do que tem sido utilizado até o momento, que são essas OSS? Você tem uma avaliação positiva ou negativa da utilização dessas entidades? Parece que a OS no nosso estado não deu muito certo, né? A gente viu várias pessoas nos bancos dos réus, muitos políticos respondendo por indicar a OS, que parece que em São Paulo funciona melhor do que aqui. Eu simpatizo mais com esse modelo de pós-graduação lato sensu no âmbito do SUS, porque você capacita esse colega, você faz com que... A gente teve uma experiência grande lá em Cachoeiras de Macacu,
onde esse projeto foi instalado com o apoio da Unirio. E o que, é que nós observamos? Que havia uma redução a taxa de encaminhamento em torno de 25%, foi para 2%, porque o médico tinha maior resolutividade lá. E esse médico, por 2, 3 anos, se capacitando e sendo treinado na universidade. Então, ele fica preso ali, porque o salário é de bolsa, é uma bolsa que não tem tributação, portanto, é mais fácil pagar ele melhor. Esse profissional não larga, porque ele está de olho também no certificado que uma universidade pública vai conceder, e ele fica muito agradecido por estar sendo capacitado mesmo. Então, você acaba fixando o médico porque você o prepara melhor, porque você dá um certificado e porque tem um ambiente de trabalho mais favorável, está aprendendo sempre. Então, esse ambiente me parece melhor, até porque estruturalmente você pode enxertar estudantes de graduação de diversas áreas. E o sistema de OS não te dá essa possibilidade. E sai muito mais caro do gestor público. Então, eu já fiz alguns cálculos, né? Quando você faz o sistema de remuneração por bolsa e via uma universidade pública, além de maior transparência, de maior preparo, você tem menor custo daquele colaborador, ou melhor dizendo, daquele aluno de pós-graduação. Então, eu simpatizo mais com esse modelo do que com o modelo de OS. Finalizando esse tema, o pessoal costuma dizer que quem tem fome tem pressa. Eu digo que quem está doente tem tanta ou mais pressa. O modelo que você está enunciando aí, que é muito louvável, de capacitação interna, atende com a urgência que o Estado tem de atendimento? Excelente essa sua colocação, atende sim. É muito fácil fazer isso. Eu já tenho essa experiência de quase 10 anos atrás, que nós colocamos em prática em alguns hospitais grandes, como, por exemplo, Souza Aguiar, Salgado Filho, Lourenço Jorge, as maternidades, o Hospital Jesus. Então, assim, a gente tem essa experiência adquirida ao longo desses anos, tanto em grandes cidades, como é o caso do Rio de Janeiro, como cidades de menor porte, como é o caso de Guapimirim, que quem está fazendo esse projeto é o pessoal da Unirio, e também Cachoeiras de Macacu. Então, dá para fazer isso muito rápido, mas muito rápido mesmo, porque a capacitação é em serviço em tempo real. Então, aquele médico, ele vai, e a gente não vai pegar médico recém-formado. A ideia não é fazer residência. A ideia é pegar pessoas que já passaram pela residência, né? Ou pessoas que mostram, no mínimo, de experiência para executar aquele papel. E como é uma pós-graduação lato sensu no SUS, que vai fazer com que esse colega recém-formado tenha maior capacitação e um certificado por uma universidade do porte da Unirio, isso ajuda a manter esse colega lá interessado por mais tempo. E aí, depois que ele capacitou, ficou bem, ele pode fazer novos cursos, ou ele pode dar vaga para outra pessoa. Mas é assim, muito rápido. Ok, muito obrigado. Vamos agora passar para o Jorge, passando um problema também premente no Rio de Janeiro. Nós estamos perdendo, como foi dito aqui anteriormente, competitividade, estamos perdendo empresas e estamos perdendo, inclusive, a nossa vocação máter, que é o turismo, ou o polo de logística que nós naturalmente somos, por estarmos à beira do mar, por estarmos no Sudeste, por termos porto, por termos o Galeão, por termos a rede de rodovias bastante desenvolvida. Não sei se você está acompanhando o tema também do Galeão, é a segunda parte dessa pergunta. Quer dizer, o que a gente pode fazer na tentativa de recuperar ou de incentivar o nosso turismo e não perder os voos do Galeão para São Paulo e para Minas, que é o que está acontecendo na realidade. Quem passa hoje pelo Galeão vê 12 voos por dia, e os aeroportos paulistas e os mineiros chegando junto, lotados. Vamos lá, Márcio. Pergunta ótima. Mas antes eu queria, perto do conhecimento do Edemilson, eu queria dar meus 2 centavos aí sobre bastante informação que ele trouxe aí para a gente. Primeiro, a emenda do Paulo Ganimi, a destinação da emenda do Paulo Ganimi. A gente, no Novo, a gente faz edital para as emendas. E aí, bons projetos, como o que o Edemilson
o laboratório que possivelmente ele se inscreveu, possivelmente não, certamente ele se inscreveu no edital de emendas, e aí, não só para qualquer que seja o proponente, se o projeto é bom, a emenda vai. A gente destina emendas, inclusive, para prefeitos, para prefeituras que não são, teoricamente, são pessoas de oposição, em tese, né? Enfim, só que para a gente isso não faz a menor diferença. Se o projeto é bom, a destinação acontece, né? E para surpresa de muitas pessoas, né? Muita gente fica surpresa com isso, acha que inclusive aborda o Paulo com questão de contrapartida, né? Eu vou te trazer tantos votos, Paulo. Não tem isso. E isso está no termo de compromisso do novo que a gente assina, inclusive, que a gente não pode fazer esse tipo de coisa mediante qualquer contrapartida, né? Então, enfim, isso é nossos princípios e valores. Bom, vocês falaram da questão da saúde, que é uma questão, evidentemente, muito importante, enfim, urgente, né? E o que eu observo, eu vi o projeto lá a gente acompanhou em São Paulo ser feito o Corujão da Saúde, né? Aqueles acordos enfim, não sou da saúde, mas o grande mal que a gente vê é um paciente, é uma pessoa ficar doente, passar meses para conseguir o exame, depois outros meses para conseguir ser atendida. Nesse tempo, não só a falta de dignidade da pessoa não receber o tratamento, da incapacidade dela de poder estar trabalhando, de podendo estar convivendo com a sua família plenamente, ter a sua vida, mas em algumas situações, inclusive, acontece o pior, da pessoa, do tratamento que muitas vezes é terapêutico quando começa, quando chega a vez dela, já é um paliativo somente, né? Basta a gente pensar num câncer, numa doença com uma gravidade que não pode esperar. E aí me pergunto por que a gente, se a gente levar ao máximo a capacidade das nossas unidades de saúde e ainda assim não for suficiente para a gente dar atendimento às pessoas no tempo correto, por que não fazer como São Paulo nessa hora fez, lançar editais para contratação ao menor custo possível de exames nas unidades privadas, no horário, por exemplo, noturno, horários alternativos, para poder diminuir esse tempo de atendimento e outros procedimentos que poderiam ser contratados junto à iniciativa privada, sempre no intuito de acelerar essa pressa urgente que a saúde tem, enfim, tão importante. A gestão pública, ela realmente, como bem colocado aqui, não é só a corrupção mata, a falta de gestão. Qualquer um que sente na cadeira hoje como gestor público, ele não pode ser um mau gestor, porque a incapacidade dele de dar soluções mata, sabe? Mata. Assim, ele nem a mera incompetência dele mata, sabe? A gente precisa urgentemente ter as pessoas certas nos lugares certos para não acontecer as panes que a gente tem visto acontecer aqui no Rio de Janeiro em determinados setores. Enfim. Bom, vamos passar agora para o tema do Galeão. Do turismo tendo como o Galeão como do Galeão. Vamos lá. O turismo do Rio de Janeiro, aliás, o turismo do Brasil, né, é muito aquém do que deveria ser, né? Vamos lá, o Brasil recebe 6,5 milhões de turistas estrangeiros ano. Só para vocês terem uma ideia, Notre Dame recebia de visitantes, aí franceses e não, 12 milhões de pessoas por ano. Entendeu? Notre Dame, uma catedral, recebia 12 milhões de visitantes ano. O Brasil recebe 6,5 milhões de turistas por ano, estrangeiros. Então, isso é para mostrar um país continental como o nosso, quão longe, quão distante a gente está do que deveríamos, do que poderíamos, né? A gente vê, e não é por falta não é só a distância, a gente está no hemisfério sul. Se a gente não oferecer qualidade, é óbvio que o turista vai para o México, vai para o Mediterrâneo ou vai para a Ásia, igualmente distante, e não vem para o Brasil. A gente está pecando em muitas coisas, a gente tem que ter um calendário muito bem estruturado no ano inteiro, e aí o Plano Maravilha lá atrás, lá na gestão do Conde ainda se discutia isso, tem um calendário muito bem definido, as FANTURs, a participar dos eventos internacionais, ter presença muito forte
do Brasil. A plataforma, isso aí eu vi do próprio Patrick Ferrin, que é o diretor de negócios do Rio Galeão, a falta da plataforma da marca Rio, né? Diversos portais hoje em dia no Rio de Janeiro tentam promover isoladamente a marca Rio e competem entre si e fazem um mau trabalho. E quando você vê os números desses portais do nosso marketing digital, é muito aquém do que deveria ser. No Galeão, no Coalizão, a gente também fez um evento, inclusive, com 54 atores do trade do turismo, né, para surgir a ideia do passaporte, passaporte único, né, do passaporte turístico do Rio de Janeiro, em que uma atração ela gera tráfego para outra, né, e assinaram o protocolo, e a gente reuniu na ABB por 2 vezes o grupo, e aí, mas aí a gente trouxe o Patrick para discutir essa questão que precisa ser resolvida do Rio, né, da plataforma da marca Rio, Visit Rio, o domínio Visit Rio, que está com o Rio Convention Bureau, e com quem eu imagino que devo estar mesmo, sabe, para que uma gestão pública municipal que passa, mas a plataforma fica com quem opera isso e sem interrupções, né? Não pode ser uma política de governo, tem que ser uma política permanente do Rio de Janeiro, e a gente vende muito mal. Se um turista hoje entrar lá e começar a buscar Rio de Janeiro lá na Europa, muito possivelmente vai ser apresentado para ele um anúncio de Bali, de Bangkok, de outros locais, né? E o Rio de Janeiro, enfim, não tem essa visão, essa colocação. A gente fica deitado aqui esperando, confiando que somente as nossas belezas hoje em dia, sem um bom marketing, com toda a insegurança que o Rio de Janeiro tem hoje, serão suficientes para a gente trazer esse turista dos Estados Unidos e da Europa para o Brasil. Isso não funciona, né? A gente precisa ser muito mais bem organizado e atraente. E atraente demanda ser ativos, como, por exemplo, São Paulo fez, reduzindo o ICMS do QAV. O Dória fez isso, negociou com as empresas, com as empresas em São Paulo, e de repente você começa a ver que São Paulo começa a atrair um turismo, que antigamente era só o turismo de negócio, começa a atrair um turismo que vem para gastronomia, para cultura, para outras coisas, e o Rio de Janeiro, cartão postal do Brasil, ficando para trás. Não só essa vantagem, mas a insegurança da linha vermelha, a falta de um planejamento dos 2 aeroportos que passaram. O aeroporto do Galeão, há 10 anos atrás, quando foi feita a concessão, aliás, é uma concessão maravilhosa, né? Naquela época, o Galeão era o 2º aeroporto do Rio, né? Tinha 17 milhões de passageiros, e ele cai hoje, 10 anos depois, um ágio de 293%. Ele cai hoje para a 11ª posição dos aeroportos do Brasil, né, com 3 milhões de passageiros. Esse é o declínio do aeroporto Galeão, enquanto o Ministério da Infraestrutura estava olhando para o valuation do Santos Dumont, né? É tão gritante essa questão que Guarulhos estava se apresentando para participar do grupo de trabalho da concessão do aeroporto Santos Dumont. Sabe? É inacreditável isso, como é que o Rio de Janeiro está se tornando uma cidade regional, que abastece o Guarulhos, abastece Brasília, abastece Confins de passageiros para fazer os voos domésticos para outros locais e internacionais, sabe? Então, esse quadro, a gente começou a lutar contra isso, evidentemente, e fizemos, no ano passado, foi, se não me engano, em maio que foi aprovada a redução do QAV, e 4 meses depois ainda não se tinha regulamentado isso. Eu fiz um ofício destinado ao governador, mas aberto dentro do Coalizão, pedindo às pessoas que assinassem, que a gente enviaria, pedindo que enviassem para a gente os e-mails que a gente destinaria ao governador, e de pronto o Nicola mandou uma mensagem dizendo: pode deixar que isso vai ser resolvido. E a gente interrompi, aguardei o Nicola. Nicola sempre é uma pessoa atenciosa, e de fato saiu uma nota no jornal dizendo: Nicola dá ultimato para a regulamentação, ultimato a Cefaz para a regulamentação do QAV,
e, de fato, aconteceu a regulamentação. O Alexandre Monteiro, CEO do Rio Galeão, chama a gente para um almoço no Páreo, restaurante do Roberto Roque, com o governador, com todo mundo lá, para celebrar essa redução. Porém, a situação do Santos Dumont continuou como, enfim, não houve essa sinergia que a gente deseja no Rio de Janeiro que aconteça, esse planejamento, essa visão estratégica de relações. A política nacionalmente se continua buscando o valuation máximo do Santos Dumont, e o Galeão chega ao ponto que o Grupo Chang, 8 vezes melhor operador aeroportuário do mundo, e aí você imagina, para um grupo desse, asiático, com toda a preocupação com o lose your face que a gente conhece dos asiáticos, vai anunciar a devolução, apesar de todo o ágio que pagou, a devolução da concessão. E aí o Ministério da Infraestrutura anuncia que em 2024 a gente vai ter essa concessão, e dessa vez com um modelo com os 2 aeroportos juntos. Não sei, o Rio de Janeiro esperar agora até 2024 por uma solução, a gente vai continuar sangrando esse período inteiro. O Chang vai honrar até lá, operando, já garantiu isso, mas nós continuamos sangrando como estamos aqui, todo o setor, todo o trade turístico do Rio de Janeiro, aguardando resolver isso. E o que fazer? Oi? E o que fazer? O que é apontado, eu conversei com a Liege Emes, que é uma amiga, e que ela é diretora da Lufthansa Consulting. E a Lufthansa Consulting presta consultoria para grupos de investidores aeroportuários no mundo inteiro, né? E na visão deles, os 2 aeroportos têm que ser operados por um mesmo grupo. Chegaram a marcar com a gente, meramente por cordialidade, com o Richard, que é chairman da Air A, que é um grande investidor de aeroportos, e ele dizendo claramente: ninguém vai entrar numa canoa furada do jeito que vocês estão achando. Vocês fizeram uma concessão há 10 anos atrás que se pagou um ágio monumental, e hoje esse aeroporto ele dá prejuízo. A não ser que se mude a forma de pensar sobre ele, ninguém vai entrar numa operação nessas condições, sabe? Então, esse modelo de negócio para o Galeão ele tem que ser repensado, como vai se fazer. Então, enfim, gente, converso muito com o Delmo, converso muito com tanta gente bacana sobre essa questão, e o Rio de Janeiro continua perdendo não só no Galeão, continua perdendo agora, vergonhosamente, o voo para Macaé, né, substituído aí do Azul, para poder aproveitar os slots do Santos Dumont, jogou a gente agora o voo de Macaé para Viracopos, né? Quer dizer, o Rio de Janeiro perdendo mais ainda. Se você fizesse se fôssemos um país, o Rio de Janeiro seria o 10º produtor mundial de óleo e gás. E aí, o nosso voo do Rio de Janeiro para Macaé, que atende a indústria do óleo e gás, parte de Viracopos. São coisas que, assim, e não estou vendo ninguém brigar por isso, sabe? Isso devia ser uma coisa que todos nós deveríamos estar brigando urgentemente por isso. Todos os deputados federais deveriam estar se manifestando sobre esse tipo de coisa. É uma derrota atrás da outra. Eu vou brincar aqui, é um 7-1 atrás do outro, sabe, no Rio de Janeiro. A gente está num projeto de empobrecimento do Rio de Janeiro que é inacreditável, sabe? E por causa de cada uma dessas pequenas coisas. E você não vê as pessoas, salvo raríssimas e gloriosas exceções, você não vê as pessoas brigando por isso, sabe? Então, eu não sei o que faz um parlamentar se ele não se ater a isso, se ele não brigar por isso, sabe? O que está fazendo as bancadas do Rio de Janeiro, nível estadual e nível federal, que não estão, e o executivo, sabe? Enfim, Márcio, são coisas que a gente acaba ficando até um pouco chateado na maneira de se expressar, porque não é concebível para a gente, como carioca, como apaixonado pelo Rio de Janeiro, ver o que está acontecendo na frente da gente. E isso são milhões de reais que estão perdendo, milhões de empregos que estão perdendo, enfim, estão saindo do Rio de Janeiro. E com o devido respeito a essa posição que eu compartilho, eu acho que o eleitor aqui do grupo e do Rio de Janeiro inteiro quer ouvir proposições de solução, em primeiro lugar, e quer ouvir uma coisa que você está endereçando muito bem, que é a necessidade de haver uma frente parlamentar do Rio de Janeiro que seja suprapartidária ou não partidária, ou o que vocês queiram chamar. Mas é isso que a gente quer ouvir de vocês, a gente quer ouvir essas propostas.
Eu vou pedir agora licença para atender a pergunta da doutora Sandra Neves, que assinou aí, que quer fazer a pergunta. Por favor, doutora. Boa noite a todos. Jorge, meu querido, você não está lendo o Zap, hein? Eu deixei um recado para você, você não está lendo o seu Zap. Mas vamos lá, eu vou fazer uma pergunta para os dois, logicamente, para o Edmilson, que é um grande amigo, uma pessoa muito querida, e para o George como estadual e o Edmilson como federal. Eu vou fazer a pergunta para os dois. Qual a influência que um deputado estadual ou um deputado federal pode ter para melhorar o transporte de Santa Cruz para a Barra ou de Santa Cruz para o centro pela Avenida Brasil, seja com um projeto do Estado ou um projeto federal, seja com uma parceria em financiamento no novo projeto, seja com uma parceria com o prefeito? Porque eu como eleitora, entendeu? E moradora da cidade, eu acho triste que a pessoa fale assim: ah, mas eu sou do Estado, isso aí é do município, mas que morram todos, porque não depende de mim. Eu acho que a pessoa que está lá, independente de ser do Estado, do federal ou do município, tem que bater na mesa assim, gente, espera lá, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sendo transportadas em transportes lacrados, num Rio de 40 graus, onde ar-condicionado não funciona. O pneu do BRT, mais de uma vez, já soltou e saiu rolando e fere pessoas, o ônibus tem condição de cair, já virou, já bateu. Eu quero saber, vocês, como moradores do Rio de Janeiro, entendeu? Edmilson, a família é da AP5, de Realengo, George é uma pessoa de uma capacitação, ele sabe o quanto que eu gosto dele, e acho bom ler meu Zap. Eu queria saber, vocês, como moradores do Rio de Janeiro, vendo essa cena deplorável, entendeu? O que é possível fazer? Há possibilidade de uma parceria com o município? Há possibilidade de enviar capital para melhorar? O que é possível fazer? Tanto para o George, como candidato a deputado estadual, como para o Edmilson, como candidato a deputado federal. Diga aí, gente. Quem que você quer que comece, Sandra? Começa você, que já está no vídeo. Não tem problema. Pode ser você, depois do Edmilson. Então, vamos lá. Sandra, primeiro sobre o WhatsApp, eu tenho tentado fortemente dar conta, e a Cris hoje está comigo acompanhando o WhatsApp hoje, porque está um número de mensagens que está muito bacana e difícil de responder. Mas eu já vou sair daqui, vou te responder lá, se tiver sido esquecida para trás. Sandra, transporte no Rio de Janeiro, principalmente para quem é da AP5, é um absurdo. Hoje mesmo, aliás, eu estava lá na Pedra de Guaratiba e depois no Recreio dos Bandeirantes. Fui visitar 2 empresas na Pedra de Guaratiba, lá na Estrada do Catruz, da Capoeira Grande, e também depois vim para o Recreio. O transporte no Rio de Janeiro é uma esquizofrenia muito grande. Primeiro, vamos contextualizar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, 16,7 milhões no estado, 12 milhões na região metropolitana, dos quais 40% trabalham no município. Então, assim, não estou falando não só dentro do município, mas na região metropolitana como um todo, que hoje tem o pior tempo de deslocamento de todas as regiões metropolitanas do país, com 52 minutos contra 47 de São Paulo, a gente precisa repensar o que estamos fazendo. Vamos aqui agora piorar, dar o tom da loucura que é a esquizofrenia, que é o transporte no Rio de Janeiro. Gente, ônibus é pensado pelo município, o Estado pensa em barcas, metrô, trens. Isso tanto dá problema, o mesmo passageiro deslocando o mesmo trajeto, ele é pensado separadamente por um e por outro. Ora, isso tanto dá problema que, por exemplo, nas barcas, as barcas o passageiro pegava, chegava na Praça 15, ia ou para o Terminal da Misericórdia ou para o Mergulhão pegar o seu ônibus para continuar. O que aconteceu quando houve a obra na região portuária? O Terminal da Misericórdia foi desativado e o Mergulhão foi incorporado ao Marcelo Alencar. Bom, você chega hoje de barcas ali, que é o Estado, você não encontra mais o ônibus que é município. Então, por quê? Qual é a consequência disso?
No ano que vem, em fevereiro, a CCR está devolvendo a concessão, já tem 1,2 bilhão de dívida e vai ser devolvida para o Estado. Bom, então essa esquizofrenia de planejamento, aí entra a importância de você pensar de maneira integrada. Aí tem o Instituto Rio Metrópole, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado, ser implementado isso, feito em 2018, que é bem caro e muito importante para o Rio de Janeiro. E tem diversas coisas. Agora estamos aí na CPI da Supervia, né? Diversos problemas de manutenção. Quem vem da Zona Oeste do Rio de Janeiro sofre demais com os trens. Você não sabe nem que hora você vai chegar no trabalho, se vai chegar, se vai ficar parado, se vai ser roubado na estação, o que vai acontecer. Desde a falta de segurança das estações, desde a falta de segurança, inclusive, para não serem furtados cabos e partes que vão impedir os trens de continuarem, desde você, enfim, e aí a velocidade, o vagão vai cheio, o conforto do passageiro é um inferno, sabe? Não tem outra palavra para falar, acho que só o inferno descreve isso, né? Os BRTs, quando eu vejo a obra dos BRTs, quando você faz um pavimento, você tem lá leito, subleito, base, subbase, né? Eu tenho a impressão que não é possível que aquele grade tenha tanta deformidade hoje. Aquelas obras não foram feitas corretamente, sabe? Do contrário, não estariam como estão. E aí é que um pneu realmente não resiste, que aí não dá para segurar mesmo, sabe? Então, são coisas que a gente fica vendo e fala, poxa, quem é que pensou isso desse jeito? E tem outros problemas. O problema de urbanismo é uma questão, então, que nunca se coloca, né? Porque, enfim, é difícil de explicar e as pessoas, ninguém discute, mas é fundamental que uma cidade como o Rio de Janeiro seja polinucleada, que a AP5 tenha zoneamentos comerciais e tudo mais que façam que as pessoas se trabalhem mais lá e menos em outras regiões da cidade. Porque você fazer uma pessoa se deslocar, novamente, o Rio de Janeiro tem 6,7 milhões de habitantes. Sabe? Não é brincadeira o negócio. O Rio de Janeiro é maior que o Líbano, por exemplo. 6 milhões de habitantes. A cidade do Rio de Janeiro sozinha. E aí você faz essa pessoa sair lá da AP5 para vir trabalhar no centro. Cara, o transporte fica caríssimo, a qualidade da vida dessa pessoa é péssima, essa pessoa não consegue ter tempo para si, para cuidar da sua saúde, não tem tempo para cuidar da educação dos filhos, não tem nada. Sabe? Isso aí é urbanismo. Isso aí é você pensar o desenvolvimento da cidade, dando atenção para aquela região, para o comercial ser naquela região, para a pessoa encontrar o emprego dela próximo de casa. Para ser exceção você sair dali, não regra. Você sair todo dia fazer esse deslocamento, sabe? Então, são diversas situações que a gente tem que melhorar o transporte que existe, melhorar o planejamento, melhorar a integração e melhorar o urbanismo. É uma solução complexa, não é uma solução fácil, sabe? Não é uma solução de uma resposta só. Mas essa parceria é possível com o município? Não só qualquer pessoa republicana. Eu estou aqui conversando, falando e elogiando o Edemilson, por exemplo, sabe? E falando aqui do edital de emendas e tudo mais, sabe? Da destinação dele, tudo. Ele é de outro partido, de outra esfera. Por que diabos eu não tenho que ter o melhor relacionamento possível com ele, sabe? Independente se a gente vai divergir aqui ou ali. Ser republicano, ter responsabilidade com a coisa pública, responsabilidade com a coisa pública, requer que você coloque as tuas posições abaixo do interesse coletivo, do interesse público, sabe? Então, se o município tem que tratar isso com o Estado, quando ele fala que os hospitais federais, do problema dos hospitais federais no Rio de Janeiro, os hospitais federais do Rio de Janeiro talvez se já não interessam mais à União, porque isso ainda é um resquício de quando éramos capitais federal. Uhum. Por que isso não descentraliza? Por que isso não desce para o Estado, para o município, para quem essa rede é preciosa, sabe? Esse tipo de coisa, o Pacto Federativo, a discussão do Pacto Federativo, tem coisas que a gente tem que discutir. E de maneira, novamente, republicana. Você está no teu mandato, você tem que trabalhar com as pessoas, sabe? E, aliás, isso hoje no Brasil é um problemaço, né? A gente está a relação mais polarizada do que nunca, sabe? A gente vai conseguir piorar mais ainda, agravar mais ainda a nossa situação por esse jeito, sabe?
Então, assim, Sandra, a única maneira é a gente sentar e planejar. Por isso que eu vejo a questão metropolitana do Rio de Janeiro com urgência máxima, sabe? Com urgência máxima. Na questão do saneamento, por exemplo, fica muito claro, a captação não é no Rio de Janeiro, sabe? A distribuição é. Entendeu? A P5, então, meu Deus, o quanto sofre com isso? Com a Zona Oeste Saneamento Mais até melhorou para 40%. De 2012 para cá, a iniciativa privada conseguiu levar de 5% para 40% a cobertura do esgoto tratado, mas a gente tem que correr agora para universalizar. Então, essas coisas, Bom, enfim, Jorge, precisam. eu vou pedir permissão para interromper um Claro, pouquinho a claro, resposta, porque são muitas perguntas e o tempo está um claro. pouco reduzido. E vou repassar a pergunta da Sandra para o George, mas apimentando um pouquinho. Por Edmilson. Desculpa, para o Edmilson, mas apimentando um pouquinho. O que está acontecendo também no Rio de Janeiro, função do transporte, função da Covid, função da violência, é que nós estamos criando um problema macro de saúde mental e que não está sendo endereçado pela autoridade que deveria tratar disso no campo médico. Você tem essa preocupação? Você acha que esse problema que a Sandra está relatando, e adicionando todos esses que eu mencionei, é um fator de preocupação que devia estar sendo planejado, devia já ter uma solução desenhada? Quando você pensa nos pilares da medicina do estilo de vida, falando de gerenciamento do estresse, né? Prevenção de doenças infecciosas, com foco em higiene pessoal e vacinação, você vê duas situações que são comprometidas pelo transporte público desse. Quer dizer, a pessoa demanda muito mais tempo para se transportar. Uma vez eu conheço muito mais o sistema público de saúde de transporte do Rio, não como gestor, mas como usuário. E é muito ruim. Eu pego o BRT com alguma frequência e eu sou um cara de baixa estatura, eu entro, sou abduzido, depois de meia hora eu consigo botar meu pé no chão, porque eu fico compactado naquela estrutura, naquela coisa enlatada, né? Então, você tem dificuldade. Ali é um ambiente muito favorável para você ter doenças infecciosas. Então, se a gente tem ou não como fazer parceria, eu acho que sim. Ou até como fiscalizar isso melhor, ou propor novas leis que obriguem, por exemplo, a ampliação das linhas, que melhore o preço das passagens, que aumente a segurança, o conforto. Você vê que o sistema público de transporte, o sistema de transporte público, em 2011, era classificado como bom em 39% dos usuários, hoje 24% só classifica o transporte como sendo bom. Eu até quero saber onde foi que está bom, porque dependendo do horário é muito ruim. Ontem mesmo, estava na Avenida das Américas, um BRT, tinha umas 20 pessoas colocadas do lado de fora do BRT, pendurado na janela, igual como eu vi muitos anos atrás, quando era do Corpo de Bombeiros, da ambulância, Corpo de Bombeiros, aquelas pessoas que caíam dos trens por conta de viajar como surfistas de trem ou viajando do lado de fora do trem. Né? Então, você vê que essas situações vão agravar a questão da saúde, quer pelo comprometimento da saúde mental, como você muito bem comentou, quer pelo favorecimento da transmissão de doenças infecciosas, que é por conta de acidentes que vão acabar ocorrendo. Então, eu acho que essas coisas podem ser olhadas. Agora, eu acho que, como o Jorge falou, né, a decisão republicana, a parceria republicana, tem que prevalecer. Você vê que nesse meu laboratório que eu fundei na UFRJ, eu tive emenda de 2 deputados de direita, um de centro e um de esquerda. Então, quando a causa envolve educação, saúde, criança, transporte público, não tem que ter esquerda, centro ou direita. Tem que ter a boa vontade da população. O que eu vejo, infelizmente, que muitos políticos votam contra a população. Você vê que, recentemente, se publicou contra o saneamento. Se publicou, não, alguns deputados votaram contra o saneamento básico. Eu não consigo conceber como é que alguém vota contra o saneamento básico, que, dentre todas as coisas que você pode fazer com a população, é a intervenção que mais reduz dor, sofrimento, internação e morte, mais até do que vacinação em dia contra todas as enfermidades. Então, eu acho que tem como fazer essa parceria. Agora, para eu opinar, teria que conhecer um pouco mais.
E aí não mais como usuário, que é o meu caso, e sim como político. E aí, Sandra, eu acho que dá para a gente debruçar e conversar com bons deputados estaduais, leia-se aí Jorge Ned, para a gente poder fazer as parcerias devidas. Ok. Eu acho que o tema está respondido no possível, né, doutora? Não temos soluções à minuta, infelizmente. Não tem solução imediata, mas pelo menos tem a boa vontade de sentar numa Isso, mesa para perfeito. discutir. Eu Já é queria alguma coisa, né? Não, é ótimo. Eu queria até complementar o seguinte: imaginando que o problema da AP5 seja realmente extremamente grave, eu adiciono o fato de todas as outras regiões conurbadas com o Rio de Janeiro, né, como Baixada, as Baixadas, né, que estão marchando para problemas semelhantes e não existe um estamento que trate esse conjunto de populações que vivem, na verdade, numa grande metrópole de, sei lá, 8, 9 milhões, 12. não permite que haja um planejamento integrado, não permitem que haja soluções, como o Jorge estava mencionando, que contemplem município, Estado em prol da população. É lamentável. Jorge, quer Olha falar? só, Jorge, deixa eu dizer só uma coisa. A última vez que eu vi um repórter, eles tiraram uma foto de um ônibus em trânsito que a marcha era um cano de PVC. Eu vi essa foto também. Você Fala, viu Jorge. essa foto? Existe o Pezão, ele contratou isso em 2018, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado. Foi caro esse negócio. Só que isso não é implementado, sabe? A gente, vejam, a gente tem um problema que hoje a maneira como a gente 5 governadores presos, um impeachmentado, tudo mais, a gente não tem uma continuidade no Rio de Janeiro. A gente até tem da classe política, mas não infelizmente, mas não dos projetos, sabe? Da classe o chefe enfim, essa instabilidade política que o Rio de Janeiro precisa superar, deixar isso para trás. O Rio de Janeiro, a gestão pública do Rio de Janeiro precisa parar de ser matéria de delegacia policial, de justiça, tudo mais. A gente precisa discutir, estar num ambiente que a gente está discutindo como é que a gente avança, sabe? Porque esse projeto de empobrecimento que o Rio de Janeiro está vivendo é enorme. Então, assim, existe esse plano, a gente precisa implementar, a gente precisa ter uma visão de que o Rio de Janeiro não é uma cidade isolada, o Rio de Janeiro é conurbado, 12 milhões de pessoas, a região metropolitana do Rio de Janeiro, 40% deles trabalham no Rio de Janeiro, ou seja, eu não sei dizer, esse cidadão, o endereço dele pode ser a Baixada, mas ele passa o dia no Rio, sabe? Ele está aqui, sabe? Ele está aqui conosco. Então, a gente precisa pensar essa cidade de maneira integrada e a gente precisa deixar de lado, portanto, diferenças vamos dizer assim, de níveis políticos e partidários e tudo mais, e pensar o Rio de Janeiro de uma maneira integrada como é a população, sabe? Não existe essa separação fisicamente, existe institucionalmente, existe então, enfim, a realidade está se impondo sobre isso, sabe? Sobre o que essa partilha, município A, município B, e aí cada um pensa separado, quando na verdade a realidade se impõe que são uma coisa só. A região metropolitana do Rio é uma coisa só. Que Deus ouça vocês e que vocês ajam para formar essa frente em prol da população. Eu queria passar agora uma pergunta para o Edmilson, também em função da formação dele. O Rio de Janeiro não vai a lugar nenhum, nem resolver nenhum desses problemas que nós estamos mencionando, se não resolver o problema da segurança, se não resolver o problema da presença no território das autoridades. Quer dizer, nós não estamos mais mandando em grande parte do Rio de Janeiro. Qual é a sua visão sobre o problema de segurança? Tem solução? O que é que nós podemos fazer? E aí, voltando a esse raciocínio anterior, unindo, né, as prefeituras da Baixada, as diferentes áreas do Rio de Janeiro, para combater a posse do Estado pelas milícias e pelo tráfico. Isso é bem complexo, eu acho que a curto prazo a gente não consegue. Acho que a luta vai ser novamente pela questão da educação.
Se a gente tem escolas públicas, municipais, estaduais, que têm recursos vultuosos, não é? Tem recurso. No Estado, eu vi a quantidade de recursos que tinha e que tem, e que nem sempre bons projetos foram estabelecidos. Acho que quando você bota bons projetos, uma gestão competente, com apoio das universidades, você minimiza a saída dessas crianças da escola, melhor capacita e dá a ela condições de vida melhor. Acho que a saída para a segurança precária que a gente vive hoje é uma melhor educação. Uma vez, um colega meu da UFRJ falou assim, a gente tem que refletir sobre isso, porque todo bandido hoje, ele passou pelo pediatra em algum momento da vida dele. Eu sou pediatra de formação. Será que a gente não tem que dar uma maior capacitação? Mas o pediatra só não vai ajudar. Mas o pediatra, junto com o professor, pode fazer com que isso reduza esse desvio de comportamento desse adolescente. Agora, de novo, são escolas atraentes, são profissionais treinados, acolhimento, mãe social, para fazer com que esse risco diminua. Mas se você pensar em criança e adolescente, não são coisas que você vai conseguir resultados de imediato. Mas é provável que em 5, 6 anos você deixe de, pelo menos, abastecer os bandidos com esses jovens, né, egressos de escolas públicas e que não tiveram uma formação tão apropriada. Eu acho que a gente consegue resolver isso em 4 ou 8 anos de gestão, né, com essa visão de prevenção, tanto na área da saúde quanto da educação. E, com isso, consequentemente, a melhora da segurança. E, obviamente, capacitar melhor esses agentes públicos que sofrem muito, com, às vezes, uma vida muito atribulada, uma série de plantões que eles vêm dando. Isso pode também contribuir para o aumento da violência, tanto da parte da polícia, mas principalmente, na minha opinião, por parte dos bandidos. Bom, voltamos à urgência dos temas, né? Excelente trabalhar o longo prazo na formação dos nossos jovens. É fundamental a gente não abastecer os exércitos do crime das milícias, mas nós temos um problema também de curto prazo que talvez tivesse um resultado um pouco mais rápido se nós conseguíssemos combater a corrupção, né? Porque tanto a milícia como o tráfico se alimentam, em grande parte, da leniência, paga ou não, das autoridades. E o Rio está morrendo a bala, não está morrendo só por doença, não. Né? O que está acontecendo em termos de violência no nosso Estado é estarrecedor. Não é privilégio do Rio de Janeiro, né? Isso está acontecendo em grande medida Brasil afora, em diferentes praças, né? Capitais ou não, mas no Rio está particularmente grave. Então, essa questão da segurança no curto prazo tem que ter um tratamento de resultados mais rápidos. Essa é a minha forma de enxergar isso. Queria aproveitar, então, agora e passar mais uma pergunta para o Jorge Neder. E é tudo intrincado, é tudo correlacionado, né? Nós temos problemas de todos os lados relacionados. Eu acho que o outro grande problema que a gente tem que produzir uma resposta no Rio de Janeiro é para o desemprego, né? O desemprego no Rio de Janeiro, apesar das melhoras recentes, ainda é muito ruim em termos até de comparação com outros estados, né? Nós tivemos aí, recentemente, uma recuperação, vamos lembrar que em cima de uma base muito prejudicada, que era a base pré-pandemia, e que já nós tínhamos os efeitos da crise da época do governo Dilma. Não estou imputando culpa ou deixando de imputar culpa ao governo Dilma. Estou apenas contextualizando. Então, sobre esta base muito deprimida, nós tivemos um incremento aí de posições agora, mais recentemente. Você tem uma ideia, Jorge, sobre que indústrias, ou indústrias no sentido amplo, não da indústria ou serviço ou comércio, que indústrias no Rio de Janeiro nós devemos procurar dinamizar
E mais uma pergunta vinculada a essa: com que tipo de política de incentivo? Os incentivos são justificáveis? São justificáveis para apenas algum tipo de indústria? Ou o livre mercado é que deve prevalecer e fazer essa recuperação acontecer? Bom, perguntas ótimas. Eu adoraria também ter falado, Márcio, sobre segurança, porque tem outro problema complexo com diversos enfoques que são muito interessantes da gente colocar enfileirados e mostrar que o produto final da falta de segurança no Rio de Janeiro precisa olhar para diversos setores, né? Mas vamos começar, inclusive, dizendo que segurança pública, eu não vou entrar aqui fazendo uma fala só sobre segurança, porque senão a gente vai ser bem extenso aqui só em segurança. Mas segurança pública, com certeza, é algo que faz com que a tomada de decisão pelo Rio de Janeiro esteja muito prejudicada. Muita gente vai embora do Rio de Janeiro ou não se instala no Rio de Janeiro por causa de segurança pública. Tá? Eu tive a Holcim, por exemplo, ela era minha cliente, né, de cimento e concreto. E ela tinha uma fábrica no Caju, na Peter Lund, que era a fábrica dela mais rentável. Era a usina dosadora de concreto mais rentável, com a qual ela, num raio de 10 quilômetros, ela atendia a Zona Sul, enfim, o centro e tudo mais. Eu vi ela fechar isso há tempos atrás por falta de segurança, o dia em que o gestor virou e falou: não dá para a gente continuar. Sabe? Não é questão de lucro, é questão de vida. Vida está acima de lucro, a decisão está tomada. E assim também, isso contando numa empresa, outro dia também um amigo que foi assaltado, se mudou para Brasília, não tinha nada a ver com Brasília, se mudou para Brasília e falou: não volto para o Rio. Não volto para o Rio. Sabe? Então, muita gente, e isso, gente que já está aqui, tem gente que nem vem para cá. Tem gente que nem vem para cá. A fama do Rio de Janeiro de inseguro já é uma fama internacional. Eu conheço gente sul-africana, Joanesburgo é uma cidade perigosa, o centro de Joanesburgo é perigoso, que conhecia a fama do Rio de Janeiro ao ponto de temer vir para o Rio de Janeiro, achando que o nosso centro da cidade é mais seguro que o deles. Mas a fama do Rio de Janeiro já de insegurança faz com que as pessoas não queiram estar aqui. Sabe? Então, isso é um problema muito sério, que a gente poderia ficar aqui discutindo as questões do que a gente precisa resolver na segurança pública do Rio de Janeiro, mas vamos continuar aqui em desenvolvimento econômico. Primeiro, a educação do Rio de Janeiro é incompatível com o PIB per capita do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ocupa sempre depois das 10ª posições do IDEB nos últimos anos do ensino fundamental 1, médio e fundamental 1, fundamental 2 e médio. As nossas escolas são ruins. A gente tem no Rio de Janeiro, por exemplo, a maior rede municipal de 1.500 escolas, e é muito ruim a nossa educação, sabe, aqui. E sem educação você não gera capital humano qualificado. Bom, por outro lado, nós temos no Rio de Janeiro instituições de ensino superior e centros de pesquisa de excelência, o que nos dá a vocação para a área de inovação, para a área de tecnologia, para a área de geração de conhecimento. Eu me lembro lá no UFRJ, presidia Centro Acadêmico, quando a UFRJ fez o parque tecnológico, o seu parque tecnológico, entende? E as empresas vindo. E ali, habitualmente, acontece de vir governo, a hélice tríplice, né, do governo, das universidades e das empresas se unirem. Não, ali, tamanha era a notoriedade da UFRJ que as empresas e a COP tudo mais fizeram o parque ali. E, aliás, a Petrobras é o que é pelo SEMPES, né, e pela COP, né, pelo SEMPES, desculpa, pela relação com a COP. Né, você vai pegar figuras antigas, Fernando Lobo Carneiro, grandes pesquisadores que desenvolveram tecnologias que foram implementadas. O Rio de Janeiro tem essa vocação. O Rio de Janeiro, na indústria de óleo e gás, tem a vocação de ser o grande hub, hoje em dia, da transição energética, que o mundo inteiro está pesquisando para onde vai, qual a matriz energética de cada local. O Rio de Janeiro tem as empresas que têm toda a capacidade de sediar essa transição energética. Quem diz isso não sou eu. Eu ouço, por exemplo, a Heloísa Borges, que é diretora da Empresa Pública de Energia, eu ouço o Weber Bispo, da Firjan, ouço tanta gente bacana com quem eu converso para aprender
sobre isso e veja a vocação do Rio de Janeiro para ser esse hub, né? Inclusive, o Paulo Ganim também fez um projeto com o MIT nessa direção. Então, tem muita coisa que o Rio de Janeiro, a indústria do turismo, como se falava aqui há pouco, e todas essas indústrias, elas são ativadoras de cadeias, sabe? Elas não vêm sozinhas, elas geram uma série de outros produtos e serviços aqui para comunicarem com elas. Então, você tem que pensar isso de uma maneira integrada. Na parte de educação aqui, a educação nossa é muito ruim. A gente tem agora o novo ensino médio como uma grande oportunidade. Os itinerários formativos, o que são os itinerários formativos? A grade aumentou para 3.000 horas, das quais 1.200 itinerários formativos, que são opcionais. As escolas têm que oferecer pelo menos 2 para os alunos escolherem dentre as 5 possíveis: matemática, suas tecnologias, linguagem, suas tecnologias, ciência da natureza, suas tecnologias, ciências humanas e aplicadas e, por fim, a mais interessante, técnico profissional. Finalmente, o Brasil olhando para o ensino técnico profissional, como a Alemanha já olha. O Brasil tem 9% só dos seus trabalhadores vindo do técnico profissional, a Alemanha 54%, Suíça 60%. O Brasil tem que olhar para isso. Na minha opinião, todas as escolas do Rio de Janeiro deveriam oferecer o técnico profissional aliado a outros itinerários formativos. Então, a gente deveria colocar isso em evidência aqui no Rio de Janeiro e colocando a indústria, colocando a economia junto com a educação sentadas na mesma mesa, ver as competências e as habilidades e competências necessárias para as atividades econômicas por região do estado do Rio de Janeiro. O que nós precisamos? As demandas que nós precisamos, por exemplo, no Norte Fluminense, podem ser diferentes da economia do Mar do Sul Fluminense, por exemplo. Sabe? A gente precisa fazer isso, desenvolver essas competências e habilidades, esses itinerários formativos, entregar isso para os nossos jovens o mais rapidamente possível, já no ensino médio. E aí eu concordo com o Edemilson na parte de saúde, eu acredito que a educação financeira precisa ser entregue já nessa parte, a programação, a educação conectada precisa entrar já nessa parte, a nova segregação é digital, o nosso jovem não está recebendo isso, a indústria 4.0 está chegando aí, o desafio da empregabilidade. Tem muita coisa que a gente tem que fazer nessa parte, né? Bom, passando para a parte de infraestrutura, tem muita coisa também para a gente. Eu mapeei 28 intervenções em infraestrutura que a gente precisaria fazer, sabe? Desde vamos falar de uma grande, por exemplo, a Estrada de Ferro 118, a F-118, juntando Nova Iguaçu aqui até Cariacica, no Espírito Santo, de maneira que a gente possa, depois, pegando Espírito Santo, Minas, acessar o Nordeste, os nossos produtos irem para o Nordeste por estrada de ferro, né, ferroviário. E tem outras tantas aqui, os nossos 2 portos estarem performando bem, tanto Sepetiba quanto a Baía de Guanabara, aliás, com Porto do Açu também, lá no norte, mas aí não é a Bahia. Enfim, as nossas estradas, tem muita coisa aqui para a gente conversar na parte de infraestrutura para melhorar o estado do Rio de Janeiro. Falamos aqui há pouco dos aeroportos também, enfim. Partindo para a parte de gestão e de desenvolvimento econômico, o Rio de Janeiro é caro. O Rio de Janeiro, as nossas alíquotas são caras. Foi aprovada a guerra fiscal, por exemplo, Márcio, para te responder ao que você perguntou, a guerra fiscal era para ter terminado em 2017, com a convalidação dos incentivos fiscais, a Lei Complementar 160 de 2017, era para a gente ter, ela permite que a gente copie as alíquotas dos outros estados limítrofes da região em que nós estamos. A gente poderia ter copiado as alíquotas de São Paulo, de Minas e do Espírito Santo para a gente ser competitivo. O Rio de Janeiro fez isso? Não, o Rio de Janeiro não fez isso, continuou caro. A energia, até há pouco tempo atrás, do Rio de Janeiro era a mais cara do país. Nenhuma empresa intensiva em uso de energia se instalava aqui no Rio de Janeiro. Nenhuma empresa, combustíveis, as empresas, por exemplo, as empresas abasteciam em São Paulo e cruzavam o estado do Rio de Janeiro e abasteciam no Espírito Santo para não abastecer aqui no Rio os caminhões, porque era caro, a alíquota nossa de ICMS, também de combustíveis, tornava o combustível do Rio de Janeiro caro, sabe? E isso em diversos produtos. Os insumos, ninguém exporta imposto, ninguém exporta, a gente tem que dar isenção para quem exporta. Do contrário, nenhuma empresa vai produzir um bem aqui para ser exportado, porque vai ser mais caro, sabe?
E nessa, em cada uma, crédito tributário, né? Você acumula crédito tributário e você não tem uma forma de você consegui-los. Né? Substituição tributária que o Rio de Janeiro fez de maneira irrestrita. E aí coloca a margem de valor agregado para um valor acima do que deveria ser. Você perde competitividade no último trecho da cadeia. Cara, tem tanta coisa que a gente estuda e vê acontecendo errado no Rio de Janeiro e que a gente não faz. Você pega o Pacto RJ agora e o que precisaria ser feito de obras de infraestrutura, como eu estava dizendo há pouco, e falta aí. Por que as duas coisas não batem? Alguma coisa está errada aí. A gente está colocando dinheiro do último grande ativo do Rio de Janeiro nos locais errados. Tem muita coisa, Márcio, para a gente que melhoraria a competitividade do Rio de Janeiro. Sabe? O meu desafio é passar 4 anos lá na LERJ de maneira conciliatória, dando coautoria para todo mundo, mas fazendo política pública baseada em evidência, apresentando os números, dizendo, olha, se a gente remover essa barreira aqui, mais tantas empresas vêm para o Rio de Janeiro, potencialmente. E com isso, mais tantos empregos, mais tanto de crescimento econômico para cá, de geração de riqueza. Basta ver o que o Zema está fazendo em Minas lá. Basta ver o modelo do Zema lá em Minas, o quanto cresceu. Os 4 anos de Fernando Pimentel foram 26 bilhões da iniciativa privada. Tem 210 bi lá de iniciativa privada já com o Zema. Então, enfim, tem muita coisa para a gente trabalhar por aqui, Márcio. Essa resposta é uma resposta assim, bastante ampla. Eu estou aqui pensando temas para não estender tanto, mas tem muita coisa para a gente trabalhar e é o que eu quero fazer lá na LERJ, tornar o Rio parceiro de quem produz. Isso é o que eu tenho que fazer lá na LERJ. Ok. Eu tenho uma pergunta agora para o Edmilson. Você está a par, Edmilson, da criação do Sistema Nacional de Educação no molde do SUS, quer dizer, com participação das diferentes entidades federativas, que está em tramitação no Congresso? Não tenho conhecimento de detalhes, não me sinto capaz de comentar sobre isso, mas prometo estudar. Uma coisa que eu queria estabelecer com vocês, essa linha de contato, essa linha direta, porque esse grupo que a gente está é um grupo muito bom. E não dá para você, uma vez eleito, dar as costas para o grupo. Então, não tome como verdade ou algo pétrio que eu não vou mudar as minhas colocações aqui. Então, eu já vi aqui o Jorge comentando algumas coisas, são ideias excelentes e podem ser colocadas em prática. Tudo pelo bem-estar da população, seja na educação, saúde ou segurança. Então, eu estou aqui com a minha porta aberta, uma vez eleito, para que a gente possa estabelecer esse contato com vocês. Vou bater na tua porta também, Edmilson, em diversas questões aí, eu vou bater na tua porta para a gente trocar figurinha aí, o que é melhor para o Rio de Janeiro. Você sabe que eu fiquei assim, um pouco triste do Paulo Ganimi, que tem uma competência, uma simpatia enorme, dele ter vindo, queria que ele viesse mais uma vez, mas assim, eu não entendo essa questão do partido, mas tanto porque eu tenho certeza que ele, como deputado federal, iria ser reeleito, eu não tenho a mesma certeza em relação à política atual nele nessa questão, mas é uma pessoa que, imagina, né, eu e o Ganimi lá, eu pelo PL, ele pelo Novo, ou outro colega federal pelo Novo, certamente a gente tem muito alinhamento de posição, embora sejam partidos diferentes, mas eu não me vejo muita diferença dessa para vocês. Então, já que a gente não está endereçando esse tema aí da criação do Sistema Nacional de Saúde, vamos tratar de um outro tema correlacionado à saúde e a desenvolvimento do Estado. Você acha possível a criação de um polo de saber, de indústria, de universidade relacionado à saúde, já que nós temos institutos como Manguinhos, nós temos uma série de universidades de medicina e de outras matérias ligadas à saúde, já que nós temos uma série de health techs acontecendo no Rio de Janeiro, isso poderia ser um polo de desenvolvimento cooperativo e apoiado pelo governo do Rio de Janeiro? Você pergunta a mim ou para o Jorge? Para você. Sim, não tem a menor dúvida, né? Até porque tem muitas doenças que são negligenciadas
que tem extrema importância em termos de saúde pública, mas total desinteresse por algumas indústrias. Eu acho que nós temos, no Rio de Janeiro, 2 laboratórios públicos que podem assumir o protagonismo de algumas ações. É o caso do Instituto Vital Brasil, é o caso da Fiocruz, e tem os laboratórios farmacêuticos do Exército, Marinha e Aeronáutica que estão no Rio de Janeiro, e que pode, mediante a parcerias de desenvolvimento público-privado, incorporar novos medicamentos, novos testes diagnósticos que interessem a gente. Porque, por exemplo, você tem alguns medicamentos para tuberculose que tem às vezes, problemas de fornecimento, vira e mexe tem interrupção do fornecimento, porque a tuberculose é uma enfermidade de grande impacto num país como o nosso, mas não tem o mesmo impacto nos países mais desenvolvidos. Então, ou os laboratórios públicos assumem as medicações, testes diagnósticos dessas doenças de elevada distribuição no nosso país, né? Doenças endêmicas, como é o caso da tuberculose, hanseníase, parasitose intestinal, ou a gente não vai resolver. Então, é claro que eu gosto dessa questão do high-tech, mas acho que a gente ainda tem que cumprir alguns passos para minimizar o impacto dessas enfermidades que são de fácil tratamento, desde que você forneça o medicamento que é barato, eficiente, seguro, e também promova ações de educação para essa pessoa adoecer menos. Então, eu acho que é, sim, algo muito viável, até porque eu tenho um bom trânsito com esses laboratórios que eu citei, porque eu fui presidente do Instituto Vital Brasil por 3 anos e sei bem como é que funciona essa máquina do laboratório público de produção de medicamentos e kits diagnósticos e soros e vacinas. Perfeito. Queria pedir ao George que completasse a resposta da colocação anterior, que pedia a sua opinião sobre devemos incentivar, que setores devemos incentivar ou deixamos o mercado agir para o sucesso ou não das diferentes empreitadas. Vamos lá. Márcio, seguinte, morei na França. A França tinha os chamados polos de competitividade, em que estrategicamente destinava-se, o governo sentava com o setor produtivo e organizava as condições do setor produtivo de cada região da França de atuar, né? Então, enfim, esse tipo de condições, sim. Agora, o que não pode acontecer no Brasil, é a política do amigo do rei, tá? Que a gente conhece, política de campeões nacionais, esse tipo de coisa. Uma coisa, quando eu estou defendendo aqui, é que a gente tenha a menor carga tributária possível e dê a maior liberdade econômica possível para quem produz. O Estado tem que olhar. Eu vou usar um exemplo, mas, por favor, não tenham como paternalismo isso. Eu estou dizendo que o Estado ele deve olhar, que nem um pai olha para um filho e faz assim: você está pleno, segue, viva, sabe? O outro tem necessidade, apoio, ajudo, dou assistência para quem precisa, sabe? Então, o meu olhar para o setor produtivo é liberdade para produzir, não é vantagem indevida. Não é assim que se faz desenvolvimento econômico, sabe? Todos os países que têm, enfim, que têm liberdade econômica, o empreendedor ele consegue trabalhar, entregar um produto melhor, com mais eficiência, é convidativo para outros virem. E a gente precisa de liberdade econômica no Brasil. O Brasil é pessimamente colocado, e aí o Rio de Janeiro mais ainda, no ranking do Business. A nossa carga tributária, as nossas obrigações, o que nós gastamos de tempo apenas para cumprirmos as nossas obrigações tributárias no Brasil, carga horária de homem-hora, é descomunal, sabe? E ainda é insegura, sabe?
Os casos de IPI no Brasil são uma piada, sabe? É um manicômio tributário, sabe? Tem casos que são histórias que são inacreditáveis, sabe? Da Crocs, por exemplo, se é bota de borracha, se é sandália ou se é bota impermeável. E aí ela é multada, recolhe de um jeito e é multada de outro, sabe? A alíquota do biscoito é do chocolate é outro. Aí você faz um biscoito com cobertura de chocolate, o que você faz? Aí você é multado de novo, sabe? Parece brincadeira isso quando é contado, mas o Brasil é assim. E o Rio de Janeiro consegue ser pior ainda. O Rio de Janeiro consegue tornar essa competitividade. Por isso que nós estamos na 17ª posição. Então, dá liberdade econômica para quem tirar as obrigações desnecessárias. A certidão não precisa ser de 6 meses de validade, pode ser de 1 ano. O recolhimento do ICMS pode ser 1 mês a mais, como é São Paulo, do que o nosso. Sabe? Uma série de fatores que vão minando a competitividade do Rio de Janeiro. Sabe? E não é aí questão de fazer favorecimento de A, B ou C, como no Brasil agora. Sabe? As coisas não podem se confundir. O que eu quero é que todo mundo tenha a menor alíquota. Sabe? É claro que eu não quero a regressividade na carga tributária no Brasil. O Brasil tem um caráter regressivo na sua, por isso que precisa de reforma tributária. Sabe? É diferente a coisa, sabe, Márcio? Não é quando a gente fala de baixar as alíquotas como a gente poderia, não é baixar aqui e não baixar ali, sabe? É tentar baixar para todos, sabe? É dar para todos a possibilidade de produzir aqui. Agora, se você me pergunta quais são as indústrias que o Rio de Janeiro tem mais vocação, cara, óleo e gás disparado, entendeu? Pô, turismo, o Rio de Janeiro é a cidade mais bonita, eu viajei para 45 países e tudo mais. O Rio de Janeiro, para mim, é inacreditavelmente bonito. Inacreditavelmente bonito. É único isso aqui. Justifica você pegar um voo e cruzar o Atlântico, sabe, para vir para cá. Mas você tem que oferecer mais. Sabe? Se for somente a praia, se for somente a beleza, e não tiver segurança, não tiver um marketing que mostre isso para as pessoas lá, as pessoas não vão vir. Setor de conhecimento aqui do Rio de Janeiro, a economia criativa do Rio de Janeiro, e aí pegando um grande guarda-chuva, né? Porque a economia criativa abarca muita coisa, sabe? Desde a parte de conhecimento que a gente estava falando aqui do centro de pesquisa, das universidades, arquitetura, design, cultura, música, um monte de coisa está dentro desse guarda-chuva. O Rio de Janeiro tem isso muito, muito bom. Tanto é que nós diversas vezes impactamos o mundo com as nossas expressões culturais. Sabe? A gente precisa desenvolver isso aqui também. Então, assim, tem uma série eu gosto muito de Nova York, eu vejo o Rio de Janeiro, novamente, não comparando, mas Nova York, por exemplo, olhou para as indústrias e viu em Detroit, viu outras indo para lá e falou, não, vou prestar serviço, vou prestar turismo, vou prestar mercado financeiro, vou prestar uma série de outras coisas. O Rio de Janeiro tem uma capacidade de sustentabilidade, a maior floresta urbana do mundo, o Rio de Janeiro. Sabe? Tem diversas coisas que nós podemos, nesse mundo hoje, atual, chamar para a gente, entendeu? A gente pode fazer isso. E Perfeito, Jorge. Bom, a gente tentou ser o mínimo restritivo em termos de horário, mas temos que acabar. Não podemos ser chamados dos inimigos do fim, porque nós temos que dispensar a turma técnica que está por trás também. Eu queria dar 3 minutos a cada um de vocês para qualquer consideração final e aí nós vamos encerrar. Tá? Quer continuar, Jorge, com esses 3 minutos? Vamos lá, com prazer. Bom, gente, eu acho que essas oportunidades são muito preciosas para a gente. Eu quero agradecer muitíssimo ao Márcio, em nome do Márcio, e ao Grupo Juntos Somos Mais Rio, qual eu tenho muito orgulho de fazer parte. Agradecer aqui a querida amiga Sandra Neves, sempre contribuindo muito com a conversa. A Carlota Esteves, que tem uma preocupação muito grande com as políticas públicas para a terceira idade, e também com Copacabana, o Daniel Freitas, que está aqui nos assistindo, e ao Ângelo Oliveira, enfim, aos demais amigos que vão assistir esse bate-papo depois. Edemilson, eu tenho certeza
que tem tudo para ser eleito e tem tudo para ser eleito. Eu vou ter muito prazer em consultar na área de saúde. Ele é brilhante, todo mundo, enfim, formação está aí muito bem colocado, tantas ideias e tantas coisas para a gente trazer aqui para o Rio. E a minha parte vai ser isso. A LERJ serão 4 anos trabalhando por oportunidades para quem precisa, né? E aí, educação é uma paixão. Faço isso há 17 anos voluntariamente, por 100 crianças por ano, e quero fazer agora para o estado inteiro e muito mais, garantindo oportunidades para as pessoas e desenvolvimento econômico para a gente gerar renda, riqueza aqui. O Estado não gera riqueza, quem gera riqueza somos nós trabalhando, e a gente precisa melhorar as condições de quem produz. O Estado do Rio de Janeiro precisa ver quem produz com outros olhos, sabe? Não é vilão o empresário. O Churchill tinha uma frase que eu adoro, que ele dizia, naquele contexto da Guerra Fria, dizia, olha, vocês socialistas imaginam o empresário como lobo a ser abatido ou como a vaca a ser ordenhada, quando, na verdade, não é nada disso. É o cavalo que puxa a economia. Sabe? E a gente precisa olhar para o empresário, para quem... O grande empresário, ele também começou pequenininho. E se ele está grande hoje, é porque ele gera riqueza, ele gera valor para a sociedade que o remunera. Ele se estabeleceu trabalhando no mercado. Sabe? Ele emprega muitas pessoas, ele gera riqueza, ele melhora a vida das pessoas. Então, só para encerrar isso, são os 2 pilares que eu pretendo trabalhar por oportunidades para as pessoas e para o Estado do Rio de Janeiro ser parceiro de quem produz e cada vez mais competitivo. Obrigado demais, Márcio, pela tua condução. Obrigado a você, Jorge. Edmilson, por favor, sua consideração final. Primeiro, Márcio, sim, gostei muito das perguntas que você fez, a tua mediação foi fantástica. Confesso que poucas vezes vi uma mediação tão competente, com perguntas tão sensatas e pertinentes. Fazer essa live com o Jorge foi muito gratificante para mim, porque eu aprendi, e posso assegurar, viu, Jorge? Você eleito, eu eleito, a gente entra nesse projeto aí das 100 crianças e a gente quintuplica isso já no primeiro ano. Eu imagino qual é o custo desse investimento e acho que dá para a gente ampliar até com o apoio da universidade. O grupo aí, juntos somos mais um, eu tenho muito orgulho também de participar, e as pessoas que nos viram até agora, o Rafael Pimenta, que é o meu coordenador, e Daniel Freitas, que é meu advogado, e a Sandra, né, que é uma amiga, oriunda lá de Realengo, estudamos em escolas próximas, públicas, e estamos aqui, né? Estamos aqui. E lembrar que meu número é 2224 e que eu sou o único candidato federal no estado do Rio de Janeiro que representa a área de saúde. No PL, esse ano, para deputado federal, não tem nenhum outro candidato, não tem biólogo, não tem odontólogo, não tem farmacêutico e nenhuma outra área da saúde representada, a não ser eu. Então, eu sou o representante da área de saúde do grupo que está se candidatando a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Eu tenho certeza, vou honrar o voto de vocês e coloco, sim, à minha disposição o nosso gabinete, uma vez eleito, para esse grupo que tem ideias tão brilhantes que não dá para você simplesmente ouvir com o ouvido e deixar sair do outro. Temos que viabilizar esses projetos. Eu tenho certeza que vocês estando do nosso lado, a gente vai ter mais competência para entregar mais da saúde pública, segurança pública e educação. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Ok, gente. Muito obrigado pela presença, pela disponibilidade de vocês. Foi um prazer conversar com vocês. E queria dizer, em nome do grupo Juntos Somos Mais Rio, que é música para os nossos ouvidos ouvir vocês falarem de colaboração interpartido pelo cidadão. Essa é a melhor das notícias que a gente tira daqui. Muito obrigado, boa noite, obrigado a todos.